Olha só, pode parecer estranho, mas quando a vida acaba, uma outra história começa a ser contada. Uma história sem palavras, escrita com transformações químicas e biológicas. E para um perito, um corpo em decomposição é tipo um relógio, sabe? E entender como ele funciona pode resolver muitos mistérios. A grande questão da ciência forense é justamente essa. Como é que se traduz os sinais da decomposição em informação de verdade? Tipo, quanto tempo se passou desde a morte? Não se trata de simplesmente observar a decadência, mas sim de decodificar o que ela nos diz. E para isso, claro, existe um nome: cronotenatognose. É um nome complicado, eu sei, mas é a ferramenta que permite que os especialistas leiam o tempo nos chamados fenômenos cadavéricos. Basicamente, é o que transforma o silêncio numa linha do tempo. A putrefação segue um roteiro bem definido, dividido em 4 atos, vamos dizer assim. Começa com a fase de coloração, depois evolui para a fase gasosa, que é quando o corpo incha, e aí a gente chega no nosso foco de hoje, a fase colicoativa. Ela é o grande ponto de virada, logo antes da esqueletização final. A fase colicoativa ou de liquefação, bom, o nome já entrega quase tudo, né? É exatamente o momento em que a estrutura do corpo começa a se desfazer de um jeito bem dramático. É a transição do estado sólido para o líquido. E para a gente se situar no tempo, isso não acontece de uma hora para outra, não. Depois daquela mancha verde inicial e do auge da fase gasosa, que acontece mais ou menos em uma semana, a fase colicativa começa a dar as caras. E ela pode durar de semanas a meses, dependendo muito das condições do ambiente. A imagem é forte, mas a ciência por trás é fascinante. A pressão dos gases da fase anterior é tanta que acaba rompendo a pele. E aí, os tecidos moles, como os músculos e os órgãos, começam a se dissolver mesmo, criando essa massa pútrida, que é a grande característica dessa etapa. Essa transformação toda é impulsionada por 3 motores principais que trabalham juntos. Primeiro, a autólise. É como uma autodigestão. As próprias enzimas do corpo começam a destruir as células por dentro. Depois, vem a ação massiva das bactérias, que decompõem as proteínas. E por último, mas não menos importante, a fauna cadavérica, principalmente larvas de insetos, que agem como uma verdadeira equipe de demolição, acelerando tudo de um jeito impressionante. Certo, mas como é que tudo isso aparece de forma visível? Quais são as pistas que um perito procura quando chega numa cena? Bom, um dos sinais mais impactantes e extremamente útil para a perícia é o chamado sinal da luva e da meia. É isso mesmo que o nome diz. A camada mais de fora da pele, a epiderme, literalmente se solta da camada de dentro, a derme, e ela pode ser removida inteirinha, como se fosse uma luva ou uma meia. E o ponto-chave aqui é que esse fenômeno que deixa as mãos com aquele aspecto enrugado, conhecido como mãos de lavadeira, é um presente para a identificação. Sabe por quê? Porque as cristas papilares, ou seja, as nossas impressões digitais, ficam perfeitamente preservadas nessa luva de pele. Mas não é só o descolamento da pele, claro. Outras mudanças bem radicais acontecem. Os tecidos se rompem, liberando os líquidos da putrefação e os gases. Surge um odor muito, muito forte e característico, causado por compostos como o indol e o escatol. Por dentro, os órgãos perdem a forma, viram uma massa. E pouco a pouco, conforme os tecidos moles vão se dissolvendo, os ossos começam a aparecer. Ok, a gente já entendeu a biologia do processo. Mas e o perito médico legal? Como é que ele pega todas essas informações e transforma em fatos concretos que podem ajudar numa investigação? É aí que a mágica acontece. Para o perito, cada um desses sinais tem um significado bem preciso. O início da liquefação, por exemplo, sugere que a morte ocorreu há semanas ou meses. O descolamento da pele, como a gente viu, abre a porta para a identificação. O quanto os ossos já estão expostos ajuda a refinar essa estimativa de tempo. E a fauna cadavérica? Aí a precisão pode ser incrível. A entomologia forense, que estuda os insetos, consegue dar uma datação com margem de dias, às vezes até de horas. E tem um detalhe fascinante sobre a prática pericial com essa luva epidérmica. Ela é tratada com cuidado extremo. Ela pode ser reidratada para recuperar flexibilidade e, se for preciso, o perito pode literalmente vestir a luva na própria mão para passar a tinta e coletar a impressão digital. É um trabalho que mistura precisão e uma dose de engenhosidade.
No fim das contas, todo esse conhecimento detalhado de um processo que parece tão destrutivo tem um único propósito: encontrar a verdade e servir à justiça. Existe uma citação na medicina legal que captura essa ideia de forma perfeita. Ela diz que cada detalhe, por menor que seja, é como um feixe de luz na escuridão de uma investigação. É a ciência apontando o caminho certo. Então, o grande resumo é este: a decomposição não é o fim da informação. Muito pelo contrário, é o começo de um novo capítulo, um que é escrito pela biologia e lido pela ciência forense, ajudando a contar a história final de uma vida. Fica a reflexão, né? A ciência consegue dar uma voz àqueles que não podem mais falar. E cada novo avanço permite que a gente ouça com mais clareza. A pergunta que move tudo isso é: quais outros segredos o corpo ainda guarda, esperando apenas que a gente desenvolva as ferramentas certas para escutar?